Senhor, purificai os meus lábios e o meu coração, para que eu possa dignamente proclamar o vosso santo evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo no reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 17º domingo do tempo comum. E a primeira leitura, a leitura do livro dos Reis, nos fala de Salomão. Salomão, que é filho de Davi, e assume o reinado do pai. Mas ele é adolescente, é um jovenzinho, e com certeza estava inseguro, estava com medo para assumir tal incumbência. E aí ele pede a Deus. Note que ele não pede um exército numeroso, ele não pede riquezas, não. Ele pede a Deus que dê sabedoria divina, para que ele possa governar com justiça, para que ele possa distinguir o bem do mal, para que ele possa, de fato, ser útil ao povo que Deus o confiou. Que bom seria se hoje os nossos governantes pedissem a Deus sabedoria para governarem com justiça, para promoverem o bem, para promover a paz, para promover a abundância de bens entre as pessoas. Mas, infelizmente, nós vemos um mundo distante de Deus. Portanto, nós também não podemos querer exigir que esses governantes busquem a Cristo. Vemos poucos governantes buscando a igreja, só na época de política. Daí aparece, para mostrar para o povo católico que eles são os católicos. Não. A vida tem que ser sempre uma busca, e cada vez mais essa busca insistente, da Santa Palavra, da própria presença de Jesus na nossa vida. E a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, nos mostra o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Um amor que não dá para medir. Deus nos ama de forma incondicional. Mas será que nós amamos Deus da mesma forma? Será que nós retribuímos este amor que Deus tem por cada um de nós? Às vezes, esquecemos de Deus, magoamos Deus, magoamos. E aí o Evangelho vem completar a primeira leitura e a segunda leitura. O Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, e hoje ele fala a cada um de nós: o reino dos céus
é como um campo, é como um tesouro escondido num campo. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. O homem encontra esse tesouro, vai, vende tudo o que tem para comprar esse terreno onde está esse tesouro. Vende tudo o que tem. E Jesus conta a segunda parábola. O reino dos céus é como uma pedra preciosa de grande valor. Quando o homem encontra essa pérola, ele vende tudo que tem para comprar essa pérola. E Jesus conta a terceira parábola. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar pelos pescadores. Quando ela está cheia, eles tiram essa rede, levam até a praia e separam os peixes bons dos maus. Os peixes bons colocam num cesto. Os maus é jogado fora. Meu irmão, minha irmã, o que Jesus quer dizer com essa passagem do Evangelho? Ele está dizendo para cada um de nós da importância deste reino de Deus que muitas vezes nós não damos, que nós não buscamos, que nós não vivemos. E para viver esse reino de Deus, nós temos que desapegar de muitas coisas. Mas que coisas são essas? Ele não quer que você venda os seus bens, não é isso que Jesus está falando, mas Ele quer que você deixe longe de você, jogue para bem longe o egoísmo, a prepotência, o comodismo, a falta de paciência, a falta de perdão. Tudo isso impede de você viver o reino de Deus já aqui na terra. Essas coisas não deixam com que você caminhe em direção a Jesus. E muitas vezes nós alimentamos essas coisas na nossa vida. Porque o mundo, ele tenta colocar todas essas coisas na nossa vida. Às vezes, numa festa, eu me perco. Às vezes, na família, reunido com a família, eu me perco, falta paciência. Ou numa festa, eu ajo de forma não cristã, e eu sou cristão, fui batizado, recebi esse título de cristão, que significa o próprio Cristo, e tenho que viver de tal forma em todos os lugares. Em todos os lugares. Jesus não proíbe nós de nada, mas para tudo na vida tem que ter um limite. E às vezes nós extrapolamos esse limite na nossa vida. Em tudo, em tudo. Brincadeiras, piadas que contamos, muitas vezes, no meio de amigos, contamos piadas da igreja, dos padres, do Papa. Não tem cabimento um cristão agir de tal forma. Ah, mas era uma brincadeira. Não se brinca com as coisas de Deus. Não se brinca com aquilo que é sagrado. E nós perdemos a noção do que é sagrado. Perdemos a noção do que é pecado. Por isso que Salomão pede a Deus sabedoria. E nós também devemos pedir a Deus sabedoria divina. Porque apenas a sabedoria humana não basta. Aqueles que têm somente a sabedoria humana, é importante ter a sabedoria humana, claro que é importante, mas não usam para a promoção da vida. Muito pelo contrário, muitos usam para a promoção da morte, da desunião. Mas aquele que busca a sabedoria divina e tem a sabedoria humana, esse sim, usa a sabedoria humana juntamente com a divina, para promover o bem, para promover a paz. Era isso que Salomão pedia, e é isso que nós temos que pedir a Deus, sabedoria, para saber diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque este mundo está deixando muitas pessoas confusas. Confusas. O nosso arcebispo, talvez vocês não receberam isso, mas eu recebi, mandou pelo WhatsApp, de uma pessoa que se intitula ora diácono, outra hora presbítero, outra hora irmão, e está usando o nome de Deus para enganar as pessoas. E ele não é padre, não é diácono, nem é irmão, muito pelo contrário. É um oportunista que está agindo em nome de uma congregação
que tem em vários países e, infelizmente, as pessoas caem neste golpe. Não. Nós temos que ter cuidado, né? Temos que ter cuidado nesse mundo de hoje. Muitos usam a Deus para tirar proveito. São as ovelhas que Jesus já falava, né? Virão pessoas, lobos em pele de ovelhas. Virão. Não pense que é diferente. Em todos os lugares, em todas as igrejas, existem pessoas assim. Na época de Jesus não era diferente. Não tinha um que traiu Jesus. Estava lá junto com Jesus, viu os milagres que Jesus fez. Se alimentou juntamente, participou da mesa com Jesus e trai Jesus. Então, que nós possamos estar atentos a isso. Jamais trair a Jesus. Lembrarmos sempre que nós somos instrumentos insignificantes, mas instrumentos na mão do Senhor. E feliz aquele que deixa Deus agir, que deixa com que você seja esse instrumento para que a graça de Deus aconteça. E às vezes nós complicamos tanto a nossa vida, achamos que as coisas de Deus são coisas grandiosas. Não, é na simplicidade que você serve a Deus, é nas pequenas coisas, não é nas grandiosas, vultuosas, porque as grandiosas muitas vezes faz com que a gente se perca, faz com que a gente se engrandeça. E não, quem tem que ser elevado é Jesus. Nós temos que desaparecer. É Ele que tem que ser exaltado. É Ele que tem que ser evidenciado. Quando proclamamos, é a palavra dEle, não é a nossa palavra. E somos felizes por ser usados. Por ser usados por Deus. Que bom que Deus continue usando cada um de nós. E se você está aqui, meu irmão e minha irmã, é porque você busca esse reino de Deus. É porque você busca. Mas não seja aquele peixe que não presta. Aquele peixe que vai ser jogado fora. Porque no final do Evangelho fala que vai ser muito triste a essas pessoas. Irão queimar na fornalha eterna. E a fornalha eterna, vocês sabem o que é. Nós não queremos ir para esse lugar. Por isso que estamos aqui, por isso que buscamos. Mas temos que estar atentos, porque o maligno, ele tenta invadir o seu coração e a sua vida. Quanto mais você busca, mais ele tenta tirar você do caminho. É por isso que nós não podemos perder missas de finais de semana, celebrações, quando não tem missa, temos que participar. Por quê? Porque o alimento que dá força é a Santa Palavra, que é o próprio Cristo. O alimento que dá força é a Santa Eucaristia, que é o próprio Cristo que entra na nossa vida. É isso que nos fortalece, é isso que nos protege. Sem isso, somos presas fáceis. E aí, se somos presas fáceis, somos dominados e somos destruídos. Que bom, meu irmão, eu dizia no início, que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Você está buscando, você tem fé. Você está deixando tudo para conquistar esse reino de Deus na sua vida. Continue assim, continue com essa fé, continue participando, mesmo sabendo que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós vamos cair, mas que nós vamos levantar. Que nós vamos sempre levantar. Quando cairmos, nós vamos nos levantar. E quando não tivermos forças, nós sabemos que Jesus vai estender a sua mão para nos levantar. Então, que nós continuemos nessa caminhada rumo à salvação. Amém? Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso